Fala galera, bom dia! Na aula de hoje vamos aprender como fazer um bolo de cenoura de liquidificador. Já fizeram? Então pessoal, olha só como é que é o modo de preparo de um delicioso bolo de cenoura de liquidificador. Se vocês quiserem pode até tentar em casa. Primeiro, os ingredientes do bolo de cenoura de liquidificador. Você vai precisar de 3 cenouras médias raspadas e picadas, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó e uma pitadinha de sal. Ingredientes: bolo de cenoura de liquidificador para o tabuleiro. Então primeiro você vai fazer o que? Vai colocar esses ingredientes, vocês precisam desses ingredientes para colocar no tabuleiro: manteiga para untar e farinha para polvilhar em volta do tabuleiro. Ingredientes para a cobertura. Então você tem ingredientes em 3 formas, ó. Primeiro, ingredientes para bater o bolo, depois ingredientes para o tabuleiro e depois ingredientes para você colocar na cobertura do bolo. Você precisa, para colocar na cobertura, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa de leite. Modo de preparo: bolo de cenoura de liquidificador. Como é que a gente faz ele? Nós precisamos, número 1, bater no liquidificador todos os ingredientes, acrescentando, colocando um pouquinho de farinha aos poucos. Depois, unte com manteiga e enfarinhe uma forma e despeje a massa nela. Então você vai untar com manteiga e vai colocar um pouquinho de farinha para o bolo não grudar nela. Asse em forno médio por cerca de 40 minutos. Tire do forno, espere amornar e desenforme. Ou seja, você vai tirar do forno e não vai sair desenformando não. Espere ele ficar um pouquinho mais frio. Modo de preparo: bolo de cenoura de liquidificador, a cobertura. Agora vamos ver como é que é feita a cobertura. Enquanto o bolo assa, que são 40 minutos, em uma panela coloque todos os ingredientes da cobertura e mexa bem até ficar fervendo, até levantar fervura. Depois espalhe sobre o bolo ainda quente e quando esfriar, irá formar uma casquinha. Simples, não? Espero que gostem. Então, pessoal, nesse site aqui, receitaglobos.com, nós aprendemos a fazer o quê? Um bolo de cenoura. Ué, tinha mais aula hoje, né, de português? Então, pessoal, estamos aqui falando da nossa aula de português hoje. Nós estamos falando sobre textos instrucionais. Ou seja, vocês acabaram de seguir instruções para quê? Para fazer algo, que no caso é um bolo de cenoura. E esse texto instrucionais, ele tem como objetivo, ele te dá informações para que você realize algo. Por exemplo, quem de nós, quando vai tomar remédio, tem lá algo chamado bula que acompanha o remédio. Aquela bula te dá instruções, te dá informações para você tomar aquele remédio da maneira adequada. Quando você compra um jogo, como Banco Imobiliário ou outro jogo qualquer, você tem o que ali? Você tem instruções de como jogar aquele jogo. E também tem outros tipos de textos que nos dão instruções sobre algo. Por exemplo, pessoal, a gente está numa época de pandemia, não é verdade? E aí nós temos esse tipo de texto aqui, ó, que nos dá instruções de como nós termos cuidados para não pegarmos o vírus, tá bom? Então, ó, lave as mãos com álcool e sabão ou use álcool gel 70, use máscara e evite perda de mão, mantenha a distância, evite aglomerações, não compartilhe objetos, se compartilhar desinfecte, passe álcool gel. Então, são vários os tipos de textos instrucionais, tá legal? E aí vamos voltar lá para aquele texto, para aquela receita de bolo, para vocês perceberem o negócio. Os textos instrucionais, ele tem algumas regras, eles seguem algumas partes que fazem. Tem algumas partes que são deles. Por exemplo, uma das partes é o título. Então você tem aqui o título do texto, que no caso é bolo de cenoura de liquidificador. Então esse aqui é o título. Todos os textos instrucionais têm título. Aquele da Covid tem lá, cuidados com a Covid, tá bom? A segunda parte são os ingredientes. Por exemplo, aqui você tem os ingredientes que você vai usar, ou no caso, se você for fazer uma mágica ou você for ver um brinquedo, você vai ter o que? Os objetos, tá bom? Então aqui você tem os ingredientes, dependendo se for ver algum brinquedo, alguma coisa, você vai ter os objetos. Então aqui, ó, os ingredientes, ou seja, aquela parte que vai compor aquilo que você quer fazer. Então aqui você tem ovos, cenouras, xícara de óleo,
xícara de chá, xícara de farinha de trigo. Então tudo isso são ingredientes para que você faça algo. E por último, pessoal, você tem o que? O modo de preparo. Aqui, como é bolo, a gente vai ter o modo de preparo. Mas se fosse o jogo, seria como jogar, tá bom? E se fosse uma instrução, por exemplo, da Covid, seria como você iria agir para se desinfectar, tá? Então, cada texto instrucional, eles seguem pelo menos 3 partes, que é o título, os objetos e também o como você vai realizar aquela tarefa ou fazer aquilo, tá bom? Não se esqueçam disso, que é muito importante. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando, não são só essas partes, tem textos que tem outras partes, tem outras observações e outras coisas que aparecerão. Tá legal? Então agora vamos para o nosso livro e aí vamos acompanhar o texto que nos mostra no livro e depois fazer os exercícios, tá bom? Um grande abraço e até mais. Nos encontramos na aula ao vivo. Tchau, tchau.